Nossa aula de hoje vai ser sobre conectores. Conectores, né? Os conectores que a gente vai ver são os de contraste, exemplificação, adição e ideia de causa. É já que eu vou explicar para vocês. O que são conectores? Em inglês, connectors ou linking words, ou palavras de ligação, o que são elas? São todas as palavras ou expressões que servem para estabelecer uma conexão lógica entre frases e elementos da ideia. Ou seja, são palavras que vão ligar ideias, que vão ligar frases dentro de um texto, né? Ela vai conectar palavras, ela vai conectar frases e ideias. A forma como a gente vai utilizar esses conectores, os conectores que a gente utilizar, eles vão dar um sentido para essas frases, né, que estão sendo acrescentadas. As linking words são usadas, por exemplo, para exemplificar. Quando a gente está dando exemplos de alguma coisa, a gente sempre usa exemplificadores. Por exemplo, a palavra por exemplo. Se eu digo assim, eu gosto de muitas coisas, por exemplo, nadar, dançar, etc. Então, essa palavra, por exemplo, ela é um conector para exemplificar. Ou seja, se você quer dar exemplos, você vai utilizar essa palavra. Então, você já sabe automaticamente quando falar, por exemplo, você vai saber que você está dando exemplos ali, né? A mesma coisa, contrastar. O que é contrastar? Dizer o contrário. Resumir, adicionar, dar ideia de sequência, de causa, de resultado, etc. Então, hoje nós vamos ver as mais básicas, né? Primeiro vamos começar com os conectores de contraste. O que é contraste? É dizer começar a ideia de uma forma e bem no meio você quebra aquela lógica, né? Você achava que ia ser uma coisa, mas foi outra. Então, quais são as ideias de quais são as palavras, os conectores de contraste mais comuns no inglês são o but, que é mas, ou however, porém. Muito usados no inglês, but é usado para contrastar orações dentro de uma sentença e however para contrastar entre sentenças. Ou seja, o but ele é mais usado dentro de uma frase, né? O however ele é usado mais para ligar orações, ou seja, ligar frases, né? Uma frase para outra. Vamos ver o exemplo aqui. Se eu digo, I like going to the beach, but I never go at midday. Então eu estou dizendo aqui, ó, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de ir para a praia, mas eu nunca vou ao meio-dia. Ou seja, você diz assim, eu gosto de ir para a praia. Quando você diz but, mas, significa que é uma coisa meio que contrária, né? Você gosta de ir para a praia, mas não gosta de ir ao meio-dia. Geralmente o meio-dia é um horário bom, né? Por causa do sol, mas não vai. Então, I've always enjoyed going to the beach. However, I never go there at midday. Então, essa frase é a mesma da outra, só que a diferença é que aqui são duas, né? Olha, tipo, eu sempre gostei de ir pra praia, né? Eu sempre gostei de ir pra praia. Porém, eu nunca vou ao meio-dia. Então, a gente usa but e however para dar uma ideia de contraste, né? Exemplificar. Para exemplificar, uma expressão muito comum de ser usada antes de dar um exemplo e muito similar ao português, for example, que é, por exemplo, no inglês, né? Que também pode ser substituída por for instance. Vejamos. Então, quando a gente quer dizer, por exemplo, no inglês, a gente usa uma dessas duas, for example ou for instance, que significam, por exemplo. Vamos ver aqui um exemplo disso. There are some wonderful cities to visit in Brazil. For example, ou então, for instance, Rio, Salvador, Florianópolis e Belém. Então, há muitas cidades maravilhosas para visitar no Brasil, como por exemplo, por exemplo, você pode usar, ó, for example, ou então for instance, ok? Por exemplo, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis e Belém. Então, esse de exemplificar é muito simples, né? A gente usa for instance ou for example. Outro Outro conector é com ideia de adição, né? Adicionar. O que é adicionar? É acrescentar. Então, para adicionarmos informações, usamos and ou also, ou até um mais, ou até um mais formal, furthermore ou moreover, que são mais usados na linguagem escrita. Então, quando a gente quer adicionar ideias a um texto, né, a uma coisa que você já vem dizendo, você pode usar and, daqui todo mundo conhece, né? E also, que significa também.
Esses outros furthermore e moreover, eles significam também que você está adicionando informações, só que eles são mais usados na escrita. Vamos ver exemplos aqui mais fáceis de and e de also. Nós temos aqui I like Italian and Japanese food. Eu gosto de comida italiana e japonesa. Presta atenção que eu estou falando de duas coisas, né? Eu falei que eu gosto de comida italiana e japonesa, então eu acrescentei ideias. Eu poderia ter dito só assim, eu gosto de comida. Mas se eu digo de comida italiana, aí eu estou definindo aqui. E se eu quero acrescentar mais uma, eu coloco e japonesa. Eu não digo assim, eu gosto de comida japonesa e italiana. Eu não falo, né? Tenho que acrescentar mais um. Então, eu gosto de comida italiana e japonesa. Ao outro exemplo. I want to be an astronaut. I also want to be a biologist. What should I do? Então aqui ele acrescentou também outra ideia. Ele disse assim, ó, eu quero ser um astronauta e eu também quero ser um biólogo. O que eu devo fazer? O que eu deveria fazer? Então ele primeiro aqui ele disse uma coisa, aqui ele acrescentou mais uma ideia, né? Ele quer ser uma coisa e outra também, né? Então aqui foi adicionar. Ele adicionou uma adição. Agora, ideia de causa é quando a gente dá a causa de alguma coisa numa frase. Por exemplo, quando queremos explicar a razão ou a causa de algo, podemos usar linking words como due to, because of, because, since, as, entre outras. Então, essas aqui são as principais, né? Due to, because, since, as. Due to significa devido a, because of significa por causa de, because, porque, since, desde, ele é usado como também uma para acrescentar uma ideia. Nesse caso também é muito importante prestar atenção à estruturação das frases. Exemplos. Due to the heavy rain, the flight was cancelled. Ó, devido à chuva forte, o voo foi cancelado. Aqui está dando uma causa, né? Por que, que o voo foi cancelado? Por causa da chuva forte, né? Então, se eu usei due to, eu estou dando uma ideia de causa. Agora, se eu digo I can't go to the party because of my promise, eu não posso ir para a festa por causa da minha promessa. Então, eu estou dando uma ideia de causa, né? Por quê? Por que, que você não vai para a festa? Você não pode ir? Porque eu fiz uma promessa, né? Because of my promise. Por causa da minha promessa. Então, quando eu uso because of, eu estou dando uma causa. E muito obrigado. Até mais.